Então vamos começar com o Dr. Newton aqui, representando o Ministério da Infraestrutura, e para nos tratar de uma questão que é muito cara ao segmento. Eu mesmo tenho recebido, desde que cheguei à secretaria, algumas questões relacionadas ao transporte da pessoa com deficiência. Eu acredito, doutor Nilton, que essa é uma grande oportunidade para nós ouvirmos e sabermos onde estamos, para onde vamos e como é que a gente faz para chegar até lá. Com a palavra, doutor Nilton. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cláudio. Queria dar uma boa tarde a todos os conselheiros presentes e uma boa tarde a todos que nos acompanham pela web também. E queria... eu me chamo Newton de Melo Vieira, né? E atualmente estou como coordenador do Passe Livre no âmbito da NTT. E fui nomeado lá como coordenador no dia 27 de abril deste ano. E tenho a honra agora de integrar, né, o Conselho do CONAD a partir do dia 24 de junho. Então, para mim, são duas experiências na minha carreira profissional muito relevantes. E, como é bem no início, né, eu vou pedir aí aos colegas e aos conselheiros a compreensão pelo nervosismo e por qualquer falha aqui que eu venha cometer. Eu estarei enviando alguma resposta complementar, caso eu não tenha a resposta que os conselheiros desejem aqui no momento. Mas eu preparei aqui alguns aspectos sobre a acessibilidade no âmbito da atuação da NTT e do Passe Livre, né? Tentando aí, de certa forma, atender ao que foi requisitado lá na convocação para a NTT. E para mim é um motivo de grande alegria estar aqui nesse dia, né? É uma representatividade muito importante para o setor público, né? Para a NTT também é de grande relevância fazer parte desse conselho. E espero contribuir de forma relevante, né? E trazer realmente aquilo que seja importante para a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência no âmbito das competências do Ministério da Infraestrutura e da NTT. Iniciando aqui nossa apresentação, eu fiz um recorte, né, porque o tema, de certa forma, ele era bem abrangente, né, acessibilidade em transportes interestaduais, ele, de certa forma, ele pode ser tratado em diversas sessões, né, diversas reuniões. Então, eu tentei trazer aqui para vocês, considerando também que a composição do Conselho, ela teve uma renovação recentemente, agora em março, e alguns novos conselheiros, né, que chegaram, inclusive, a minha pessoa, né? Então, eu fiz um recorte aqui sobre, dentro desse tema dos transportes interestaduais, né, da acessibilidade, o que compete à NTT e outras instâncias, né, sobre esse tema. Então, eu fui separando aqui didaticamente, no próximo slide, no primeiro slide, qual seria a contribuição, né, ou a atribuição da NTT. A NTT foca muito, né, a sua atribuição no serviço de transporte de passageiros. De forma comparativa, aí, a prefeitura, né, os municípios focariam na parte do equipamento e infraestrutura urbana, né, equipamentos públicos aí no que diz respeito à acessibilidade. E o SINMETRO, né, o Sistema Brasileiro de Metrologia, Normalização da Qualidade Industrial, ele entraria justamente com essa parte técnica, né, dizendo ali quais são os requisitos, os limites de cada equipamento que vai ser fabricado, né, como seria fabricado o ônibus, em que aspectos de acessibilidade deveriam ser atendidos nessa fabricação ou na adaptação de determinado veículo. Então, sobre o universo da NTT ainda, né, a gente tem a questão do veículo também, mas lá na frente a gente vai ver em que momento o veículo ele é validado pela NTT. Tem a questão também do atendimento ao usuário nesse serviço, né, de que forma esse serviço é acessível para o usuário, né, e para a pessoa com deficiência. E esse contrato de prestação de serviço, ele precisa de mais acessibilidade, o que é que ele respeita, o que é que ele contém, o que é que ele não contém, né? E as viagens em si, né, que é propriamente o deslocamento da pessoa de uma cidade,
né? Como são viagens interestaduais, né? Dentro da competência da NTT, são viagens de uma cidade, de um estado para outro. E no universo ali da prefeitura estariam os projetos de espaços públicos, os projetos de infraestrutura daqueles prédios onde nós temos os terminais rodoviários, né? Então, qualquer falha de acessibilidade com relação a essa parte do terminal rodoviário estaria no âmbito da competência da prefeitura, né? E ali no momento do embarque, né, já saindo da parte predial ali, da parte da plataforma de embarque até o momento da entrada no ônibus, aí sim, já passa a prestação do serviço, que é pela empresa autorizada a prestar o serviço, né? Aquela empresa que possui a outorga para fazer o serviço de transporte interestadual de passageiros. Aqui no próximo slide, já entrando um pouco mais aqui na competência da NTT, eu trouxe aqui só para a gente ter uma delimitação melhor, a lei de criação, né? Que é a lei 10.233 de 2001, que cria a NTT, e lá no artigo 22, trata assim, no inciso 3, constitui a esfera de atuação da NTT o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Então, o transporte intermunicipal, né, e as questões de acessibilidade ao transporte intermunicipal ficariam na esfera ou do município ou do próprio estado, né? A esfera da NTT, ela é internacional ou interestadual. No artigo 24, cabe à NTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais, né, elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo a isonomia no seu acesso e uso, bem como a prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição. Aí tem destaque aí as palavras vias e terminais, que nesse caso aqui são aqueles que porventura sejam integrantes do Sistema Federal de Aviação, ou seja, que outrora tenham sido geridos pelo DENIT e em determinado momento tenham sido objeto de outorga a terceiros, e passando a ser objeto contratado, né, ou por norma ou regulamento emitido pela NTT. Atualmente existem as vias, né, as BRs concedidas, mas terminais federais, né, terminais rodoviários não existem. Então, mesmo que a redação original do texto ali fale em exploração de vias e terminais, não existem terminais federais que estejam sob a regulação, né, a competência de regulação da NTT. O artigo 3º fala sobre o Sistema de Viação Federal, que, sob jurisdição da União, abrange a malha arterial básica do Sistema Nacional de Viação, formada por eixos e terminais relevantes do ponto de vista da demanda de transporte, da integração nacional e das conexões internacionais. Então, é só mesmo para esclarecer como seria o desenho desse sistema de viação. Lá no artigo 26, aí detalha um pouco mais sobre a questão do transporte rodoviário. Inciso 9 fala sobre, cabe à NTT, né, com atribuições específicas pertinentes ao transporte rodoviário, dispor sobre os requisitos mínimos a serem observados nos terminais rodoviários de passageiros e pontos de parada dos veículos para a prestação dos serviços disciplinados por esta lei. E aqui, né, já entra uma questão bem mais abrangente em relação a esses requisitos mínimos. A NTT, em 2012, ela emitiu uma resolução, a 3871, que estabelece procedimentos a serem observados pelas empresas transportadoras para assegurar as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na utilização dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e da outras providências, né? Então, essa resolução ela foi um marco importante, um avanço importante no âmbito da NTT para tratar das questões, né, de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E lá no artigo 9º fala que as transportadoras garantirão em todos os pontos de venda, próprios ou terceirizados, localizados ou não em terminais rodoviários, pelo menos um balcão adequado às normas técnicas de acessibilidade da ABNT,
Então vejam que a exigência, né, o que a NTT exige é que esses balcões estejam adequados às normas de acessibilidade da NTT, da ABNT. A norma não é originária da NTT, né? Então, e no artigo 10º, né, 10, fala assim: os veículos possuirão 2 assentos devidamente identificados, preferencialmente reservados aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, adaptados conforme também as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Então, essa resolução ela é extensa, tem diversos artigos. Então, eu fiz a questão de recortar esses dois aqui justamente para a gente ver essa preocupação em relação aos requisitos mínimos, né, dos terminais rodoviários e parte da atribuição também das transportadoras e de que veículos a gente estamos falando em relação à frota que presta esse serviço. Lá no artigo 13, ele ressalva o disposto ressalvado o disposto em legislação específica. As outorgas a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 12 serão realizadas sob a forma de autorização, quando se tratar de prestação regular de serviço de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros, desvinculados da exploração da infraestrutura. Então, aqui o destaque é nessa desvinculação da exploração da infraestrutura. Então, o modelo que vem sendo mais valorizado e mais incentivado no momento, né, no termo de outorga de serviços públicos, no âmbito da NTT e nessa parte de serviço de passageiros, é o modelo de autorização. E esse modelo de autorização ele é desvinculado da exploração da infraestrutura, né? No caso, para o transporte coletivo interestadual de passageiros. Também o decreto 10.157/2019, ele institui a política federal de estímulo ao transporte rodoviário coletivo de passageiros, interestadual e internacional de passageiros, né? Lá no artigo 2º diz: são princípios da política federal de estímulo ao transporte rodoviário coletivo, interestadual e internacional de passageiros, a livre concorrência e a liberdade de preço, no inciso 2, de itinerário e de frequência. Então, por meio da autorização e desse incentivo, né, dessa política aí do decreto 10.157, a NTT vem diariamente ofertando, né, novas autorizações, autorizando novas autorizações às empresas interessadas a prestar o serviço, de forma que áreas que anteriormente não eram atendidas, né, regiões no Brasil em que tinham-se dificuldade de atendimento de transporte rodoviário de passageiros, com o regime de autorização, passou a ser, de certa forma, mais incentivado. Daí, em certa medida, também a gente vê um crescimento na oferta, né, de serviços, e nesse crescimento de oferta de serviços também atendendo o público, né, com acessibilidade e pessoas com deficiência, mais pessoas com deficiência sendo atendidas com esse modelo de autorização, esse modelo de outorga. Na sequência aqui a gente fala um pouco do Estatuto da Cidade, lá o artigo 10.257, a Lei 10.257. E no artigo 3º compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, né, inclusive habitação, saneamento, transporte, mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais públicos de uso. Para os fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, né, o planejamento municipal em especial. E tem várias alíneas aí, né? A, B, C, D. Eu destaquei a linha G, que fala dos planos e projetos, programas setoriais, que são importantes. E nele aqui eu entendo que estão incluídos os projetos, né, para acessibilidade nesses espaços públicos aí, né? Então, dentro do planejamento municipal, deve estar essa questão da edificação, do espaço público, seja num espaço privado, né, ou público de uso coletivo. Agora, fazendo mais um comparativo aqui entre essas atribuições da NTT e da Prefeitura em relação às normas de acessibilidade, a Lei 10.000
e 98 de 2000, né, ela traz aqui 2 capítulos próximos, mas bem delimitados, que é o capítulo número 6, que fala da acessibilidade nos veículos de transporte coletivo. Diz lá no artigo 16: os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. Aí a gente colocou aqui embaixo as normas do Sismetro, né, que é a NBR 15.320 e a portaria do Inmetro 383 de 2021. Já no lado da prefeitura, da edificação, do espaço público, tem lá, no capítulo 4, da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo. Artigo 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou que se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Aí tem que atender a norma ABNT NBR 9050 de 2021. Então, mais uma vez aqui enfatizando que até a própria lei, né, que trata da promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, enfatiza aqui essa distinção entre as atribuições da NTT e atribuições dos municípios, né, de forma agrupada aqui. Na continuação, eu trago aqui também o decreto 5.296, que regulamenta a 10.098. E no artigo 8, né, artigo 8º, ele traz ali, no inciso 2, o conceito de barreiras, né? Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação classificadas em... Aí eu consegui distinguir aqui, a linha C, as barreiras nos transportes, né, as existentes, aquelas barreiras nos serviços de transporte. Então a palavra serviços ela é muito típica aqui das competências da NTT, né? Quando fala de serviços, serviço público de transporte está no âmbito de atuação da NTT. E na linha A e B fala das barreiras urbanísticas, né? São aquelas existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. Assim, na linha B fala das barreiras nas edificações. São aquelas existentes no entorno e no interior das edificações de uso público e coletivo, e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privativo multifamiliar. Então, aqui na sequência eu trouxe também alguns artigos que tratam sobre a competência do Inmetro, né, sobre essa parte do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, sobre essas normas técnicas. Tem os prazos que o próprio decreto estabelece, mas eu não vou ler aqui nesse momento, mas fica aqui salvo na apresentação para consulta futura dos conselheiros, né? Aí, trazendo um breve resumo aqui dessa primeira parte, né, o que compete à NTT? Então, a gente pode focar aqui que é o serviço de transporte. Esse serviço ele pode ser traduzido como deslocamento, né, objeto de contrato. Não é qualquer deslocamento, aquele deslocamento privado onde a pessoa pega o seu carro e se desloca. Mas aqui é um deslocamento, no caso do serviço interestadual, que foi objeto de uma contratação, né, que surge a partir de um contrato. Então esse é o objeto principal da NTT no que se refere aos transportes de passageiros. Então, para fazer... e qual é o principal meio de outorga que a NTT utiliza? É a autorização, né, para a prestação desse serviço. E ele contempla objetivamente, né, nessa autorização aí, o quê? Ela permite, através dessa autorização, a NTT ela consegue exigir, né, que o veículo, né, que esse veículo atinge... a NTT exige que os veículos que prestam o serviço sejam acessíveis. Ou seja, a empresa possui a autorização, atende a todos os requisitos, né, para ter aquela outorga, e no momento do cadastramento da frota, a NTT ela exige que os veículos atendam a todas essas certificações, né, de acessibilidade atestadas em vistoria pelo Sismetro, né? Existem oficinas credenciadas que fazem essa vistoria no veículo e certificam
a acessibilidade com base nessas normas e critérios técnicos. E com relação aos requisitos mínimos de infraestrutura, são requisitos mínimos relacionados estritamente àqueles relacionados ao serviço, né? Que é o quê? O guichê de atendimento é uma infraestrutura mínima ali que deve ter a acessibilidade. Também a parte de infraestrutura ao usuário, seja por meio da infraestrutura da oferta do bilhete por um meio telefônico ou pela internet. Então, esse atendimento ele é também competência da NTT. As questões de prioridade no embarque e desembarque é estabelecido em norma da NTT. As questões de gratuidade no transporte, né, do equipamento, tanto para a pessoa com deficiência como para os seus equipamentos, né, equipamento de apoio e de suporte à pessoa com deficiência. Então, traria aqui nesse momento um resumo em relação à competência da NTT. E o que não compete à NTT? Pelo que nós lemos nos artigos anteriores, a questão da edificação ou do espaço de uso coletivo, a construção ou reforma de um novo terminal com acessibilidade, né? Então, tudo isso estaria fora da competência da NTT. A questão também da legislação urbanística, a gente viu aqui que se tratam de competências do município. E nessa construção e operação dos terminais rodoviários, eles são equipamentos urbanos e servem a diversos sistemas de transporte, não só servem ao sistema de transporte interestadual. Muitas vezes o terminal ele atende a múltiplos, né? Ele tem um sentido urbano, atende o público urbano, metropolitano, às vezes intermunicipal. Às vezes também existe a exclusividade do terminal interestadual, né? Esse terminal aqui só tem o atendimento interestadual. Mas em todos esses casos, a responsabilidade por essa estrutura é do município. E em alguns raros casos é o Estado que administra o terminal ou concede a administração desse terminal para iniciativa privada. E principalmente aqui, fechando, não compete à NTT definir quais são os critérios de acessibilidade, né, esses critérios técnicos, que é aqueles critérios que estão lá, né, definidos nas normas técnicas do Sismetro, que compete lá a BNT e o Inmetro, né? Então, esse seria a nossa primeira parte aqui. Na continuação, por ter assumido aqui recentemente a coordenação do Passe Livre da NTT, eu gostaria já de trazer aqui para o Conselho algumas melhorias que a gente já está conseguindo implementar, outras que estão em estudo e também algumas melhorias que estão, tanto do ponto de vista normativo, do ponto da gestão, alguns passos aqui que a gente já está caminhando, né, para trazer uma melhor efetividade na concessão desse benefício. E primeiro eu gostaria de agradecer aqui o coordenador que me antecedeu, o coordenador Enio. Ele realmente me deixou a coordenação com um pessoal muito qualificado, muito capacitado, e também me teve todo o cuidado em me passar as informações, fazer a transmissão do conhecimento, né? O período de transição lá, praticamente ficou comigo ali umas 2 semanas me passando conhecimento. Eu queria aqui agradecer ao conselho, também já foi conselheiro aqui do CONAD, o Enio, e fica aqui o registro de agradecimento. Agora ficou o desafio para eu levar esse bastão adiante, né? E, de certa forma, entregar um pouco mais, né? A gente sempre quer fazer um pouco mais, né, do que o colega já fez ou deixou pronto lá, né? Para a gente tentar fazer só para fazer o que ele já fez, já é uma grande entrega, mas a gente fica com o compromisso de levar o bastão um pouco mais adiante, né? Então, que caminhos é esse, que procedimentos é esse que a gente vem traçando lá junto à gerência operacional de transporte passageiro, junto à superintendência de serviço de passageiro, que são as estruturas administrativas às quais a coordenação do Passe Livre está vinculada, né, no âmbito da NTT. Então, em relação à portaria, a portaria que foi proferida, né, pelo Ministério da Infraestrutura, 261 de 2012, não, essa portaria disciplina a concessão e administração do benefício. Só fazendo um breve esclarecimento aqui, que a coordenação do Passe Livre, ela foi originalmente criada e
ela era operacionalizada no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Depois passou um certo tempo sendo operada e administrada na estrutura do DENIT e atualmente ela está na estrutura da NTT. Não obstante toda a parte executiva esteja no âmbito da NTT, permanece ainda a competência normativa no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Então, fica aqui esse esclarecimento para que não se tenha a ideia de que a modificação em qualquer ato normativo do passe livre, ele venha surgir único e exclusivamente por impulso da NTT, né? A NTT, por meio da nossa coordenação, está fazendo alguns estudos e esses estudos vão ser encaminhados ao Ministério da Infraestrutura, que tem a competência normativa para fazer a alteração dessa portaria. Então, a gente tem uma proposta de modernizar todo esse processo de concessão do benefício, né? Trazer um pouco mais de inovação. E vamos aqui ver algumas inovações nesse sentido. Nosso objetivo é informatizar todo o sistema. Hoje, o processo ele recebe aproximadamente 10 mil requerimentos por mês, né? Uma média de 10 mil requerimentos. E desses 10 mil requerimentos, apenas 38% deles é recebido pela plataforma web. Então, os requerentes, né, as pessoas com deficiência que têm acesso à internet por meio do site do Passe Livre, conseguem enviar aproximadamente 3.800, 4.000 requerimentos pela web. E o nosso maior peso são recebimentos das correspondências, né? São mais de 61% que são correspondências que chegam lá em correspondência, cartas físicas, né, que a gente tem que tratar e atender esses requerimentos. E o meio físico, de certa forma, ele limita um pouco a nossa agilidade, né, o nosso procedimento para a concessão do benefício. Seja pelo deslocamento, né, se você recebe uma correspondência e essa correspondência você tem que fazer juntada dessa correspondência, desse requerimento, a um processo físico. Então, se o processo já existe, então você vai recuperar o processo físico no arquivo e recupera o processo físico, traz e junta aquela documentação e coloca na mesa do analista para ele conferir ali se o requerente tem ou não direito à renovação do benefício, se encontra nas condições que a lei exige, né? Então, toda essa tratativa física, ela demanda um tempo maior do que a tratativa digital, né? A tratativa com sistema digital. Então, o nosso trabalho, atualmente, a gente já começou a digitalizar tudo que chega. Então, toda a documentação que chega, a primeira coisa que a gente faz é digitalizar ela e logo em seguida a gente já classifica, já faz uma triagem para ver se se trata de um cadastro novo, se trata de uma renovação, né, de alguma pessoa, um requerente que já tem o benefício e está renovando, ou se trata de alguma documentação de exigência, alguma documentação que no novo cadastro ou na renovação, aquele requerente apresentou, ficou faltando algum detalhe, né? Só mandou a frente do documento, não mandou o verso do documento ou o verso do laudo. O laudo médico não tem as duas assinaturas como exige a portaria. Ou outro detalhe, né? O endereço não está bem informado e não tem como mandar a carteirinha para o endereço da pessoa se ela não preencheu corretamente o endereço. Então, a gente se depara com alguns desses tipos de processos. Aí são esses três principais: novos cadastros, as renovações e as exigências, né? Então, na continuidade aqui desse processo de informatização, a gente acredita que o processo pode ser mais simples e quanto mais simples for o processo de requerimento do novo benefício, a pessoa vai sentir... vai ser mais fácil para a pessoa fazer o cadastro pela web ou pelo celular do que enviar uma correspondência. Então, eu sei que muitas pessoas, às vezes, não têm condições, né? Muitos requerentes talvez não tenham condições de ter um celular. Mas, a exemplo da política pública que aconteceu com o auxílio emergencial, então, muitas pessoas que, mesmo não tendo o celular, conseguiram pegar um celular emprestado e conseguiram se cadastrar para ter acesso ao auxílio emergencial. Então, é porque o aplicativo era muito fácil de instalar, fácil de entender, de preencher os dados, e muitas pessoas foram atendidas durante a pandemia com auxílio emergencial
pessoas que até então não tinham cadastro em nenhum outro sistema e conseguiram, né, fazer o cadastro de forma muito simplificada. É com essa visão que a coordenação do Passe Livre quer transformar o sistema, né, o novo sistema de análise e recebimento de requerimentos, para que seja fácil, né? Tem que ser fácil, acessível, acessível tanto no sentido da pessoa com deficiência, como em vários meios, né? Se for pela web, vai ser fácil. Se for pelo celular, vai ser fácil. Se for também por algum ponto de atendimento nas capitais, que a gente está estudando ainda, né? De trazer um ponto de atendimento, que seja pelo CRAS, com apoio do CRAS, ou dos outros centros de referência, que atende as populações, né, com baixa renda, e que são pessoas com deficiência também, é que seja fácil, inclusive, para aquelas pessoas que são servidores públicos e vão ajudar a cadastrar as pessoas com deficiência que precisam desse benefício. Então a gente recebe muita correspondência de servidores públicos, de prefeitura, que manda para a gente, que a própria prefeitura vai lá, reúne, faz o cadastro de diversos requerentes, né, diversas pessoas com deficiência, e encaminha para a gente um lote com correspondência. Se essa prefeitura tem um servidor público lá e ele tiver acesso a um sistema muito mais fácil, né? Então ele mesmo vai preferir fazer o cadastramento, ajudar aquela pessoa lá por meio do sistema, do que mandar correspondência. Então é com essa expectativa, né, e essa motivação que a gente está trabalhando. Aí eu coloquei as alíneas aqui, né? O requerente poderá preencher seus dados pessoais e nesse aplicativo fazer o envio e reenvio da cópia de documentos. Hoje existe uma grande limitação no nosso sistema. Esse sistema web que recebe os requerimentos, ele foi construído para ser acessível apenas uma vez. Eu não entendo, até ainda do ponto de vista técnico, não compreendo por que ele não pode ser utilizado para renovação. Quando o requerente ele vai mandar a documentação novamente, o sistema trava e não aceita a documentação. Então, o requerente ele só pode usar uma única vez o sistema web. Se ele quiser reenviar, ele precisa reenviar por correspondência física. Então, eu creio que falha nossa, né, em relação à acessibilidade desse sistema, é que muitas pessoas ainda têm a opção de enviar, optam pela correspondência física. E aqui nas outras alíneas também a foto, né, poderá ser carregada via arquivo JPEG, ou mesmo fazendo o carregamento de reconhecimento facial, né, como outros aplicativos já têm no governo federal. Então, se a pessoa não tem uma foto 3x4, ela pode fazer um reconhecimento facial com o próprio celular e já se cadastrar no Passe Livre. Esse é o nosso desejo. Uma outra coisa que é muito relevante para o nosso trabalho lá nessa parte de informatização é interligar as bases de dados. Então, no primeiro encontro que eu tive com o secretário Cláudio, eu estava bem nos primeiros dias do meu mandato lá na coordenação, né? E eu estava meio que conhecendo tudo, um pouco ainda bem despreparado, né, em relação a isso. E ele foi bem compreensivo e realmente me deu essa oportunidade de explicar qual seria, né, para que caminho a gente estava levando a coordenação do Passe Livre. E eu estou trazendo aqui justamente de forma mais completa, né, essa questão dos cadastros. Para a gente é muito importante que a análise do benefício seja feita de forma automática, na maioria dos casos, né? A gente entende também que o número de requerimentos que a gente recebe por mês ele é muito pequeno diante da demanda. Em torno de 10 mil requerimentos por mês, ele é muito pouco diante do público-alvo, né? A gente acredita que esse número deve triplicar ou até mesmo quadruplicar com o novo sistema, tornando mais acessível. E para dar conta de toda essa demanda, a gente precisa integrar as bases de dados. Então, na conversa que eu tive com o secretário, eu fiquei muito feliz em saber que o cadastro de inclusão já estava em funcionamento. E que esse cadastro de inclusão ele vai ser realmente utilizado por nós nesse novo sistema para fazer a classificação, né, e definir os benefícios no critério médico, né, para definir se a pessoa tem a deficiência e que grau de suporte essa pessoa precisa em relação ao acompanhante, né, se precisa ou não do acompanhante.
Então, eu até falei na reunião da comissão lá, pedi ao apoio dos colegas conselheiros, né, que me orientasse em relação a como encaminhar a necessidade de que o anexo do decreto de avaliação biopsicossocial fosse contemplado também com essa questão do acompanhante. Esse anexo, né, será muito importante para a gente ter essa informação de forma automatizada, né, que no cadastro de inclusão tenha lá essa pessoa com deficiência precisa de acompanhante, e isso aparecer em algum campo lá, para que a partir desse campo a gente possa beber nessa fonte lá, né, fazer essa leitura da base de dados do cadastro de inclusão e automaticamente trazer essa informação para o nosso sistema. Também um outro cadastro que a gente não utiliza, mas a gente está querendo integrar também é o cadastro único, né, que o critério renda do cadastro único ele é um pouco mais amplo do que o critério renda do BPC, que é a renda de 1/4 do salário mínimo, e o do cadastro único é meio salário mínimo, né, da renda per capita, e até 3 salários mínimos da renda bruta familiar. Então a gente entende que é um critério mais abrangente e poderia, de forma automática, a gente conceder mais, né, credenciais do passe livre para todo mundo que está já no BPC, como no único também. O BPC ele já vem sendo utilizado pelo passe livre desde 2019, novembro de 2019, né? E de lá para cá, de todos os cadastros que nós já recebemos de lá para cá, 30% desses cadastros estão sendo deferidos com base na consulta ao BPC. Então veja que é uma representação, é um número bem representativo, né? E eu creio que também com o cadastro único, a gente trazendo essa plataforma do cadastro único, a gente vai ter um número bem expressivo, possivelmente maior do que 50%, somando a base automática do BPC com a base do cadastro único, né? No critério renda. E no critério inclusão, aí a gente tem aí o cadastro de inclusão que vai ser muito útil, né, nessa análise automática. E aqueles casos em que fugirem da análise automática, em que precisa realmente de uma avaliação do analista, uma pessoa, né, humana, aí sim nós temos uma equipe que está capacitada e preparada para atender essa outra parcela de requerimentos que não foi de forma automática analisado, né? A figura do acompanhante, eu trouxe aqui também, né, que inovações a nossa coordenação pensa, né, e é o entendimento também da superintendência, da gerência, até da própria diretoria nesse sentido, da gente estudar a possibilidade do acompanhante ele não precisar ser cadastrado, a gente fazer uma proposta normativa, né, e encaminhar para o MINFRA, para não necessitar que o cadastro do acompanhante. Quem é o acompanhante? É aquele que o requerente, a pessoa com deficiência, indicar no momento da aquisição do bilhete da gratuidade. Então, assim, daria uma liberdade muito maior, né? Porque não é fácil você conseguir acompanhante, né? Mesmo na explanação lá de ontem, eu aprendi sobre a questão do cuidador, da cuidadora, né? Que não é fácil você conseguir uma pessoa capacitada, pronta para ser cuidador. E eu refleti ali e tomei como parâmetro também na questão do acompanhante. Então, se você limitar o nosso sistema atual, o sistema informatizado lá, ele só permite o cadastramento de um acompanhante. Então já tem até uma ação civil pública, né, que foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, realmente exigindo que a NTT e o Passe Livre tenha o cadastramento de mais de um acompanhante. E enquanto esse sistema não está pronto, né, a nossa gestão já fez um atendimento prioritário para essa questão do acompanhante, né, principalmente no posto de atendimento que a gente tem no terminal rodoviário, levando 2 analistas, né, que ficavam internamente para a parte do atendimento. Então esses novos analistas, eles estão aptos e possuem login, capacidade técnica e conhecimento suficiente para alterar o sistema de imediato. Se a pessoa está lá no terminal e precisa fazer a alteração do acompanhante, ele procura lá o atendimento e já faz de imediato, né? Já está a troca do acompanhante, já para minimizar todo esse trabalho. Veja, se a pessoa precisa trocar um acompanhante e ela precisa mandar um novo requerimento só para a troca do acompanhante, ela espera o mesmo prazo do prazo de renovação, né, que a lei exige, que é de até 30 dias, e nesse momento a nossa coordenação não está conseguindo
atender esse prazo de 30 dias, né? Estamos com um esforço muito grande, estamos mobilizando lá realmente a nossa equipe para atender esse prazo, mas imagine só, você vai pedir só a troca do acompanhante e espera mais de 30 dias. Então, realmente fica bem incoerente, né? Então, a nossa coordenação do Passe Livre está caminhando nesse sentido para reduzir esse prazo e, no caso do acompanhante, a troca é imediata, né, nos casos que é feito no atendimento no balcão lá. No balcão de atendimento do Passe Livre, né, que tem aqui no terminal rodoviário do Distrito Federal. E uma outra proposta aqui é de que o acompanhante, né, vai estar em estudo, é que o acompanhante que não seja exigido mais a hipossuficiência do acompanhante, né? Então, está sendo estudado pela nossa coordenação, vai ser encaminhado para análise da superior, inclusive depois do Ministério, o jurídico também, porque no momento em que foi criada essa portaria do acompanhante, ela foi criada com a exigência de ser cadastrado o acompanhante e, além de ser cadastrado, que o acompanhante também seja hipossuficiente. Ou seja, eu acho que limita muito, né, a questão da opção do acompanhante pelo deficiente. E para a empresa que oferta o benefício, né, que cumpre lá a exigência da lei, não faz diferença nenhuma se o acompanhante é ou não é hipossuficiente, né? Então, nesse caso aqui, é importante que o acompanhante tenha essa liberdade aí, de que o requerente, que é a pessoa com deficiência, tenha a liberdade de escolher também o acompanhante. Mas isso tudo está em estudo e são propostas que a gente está levando e creio que a gente pode trazer o serviço de forma mais facilitada e mais acessível, né? Mais inclusiva. Outra coisa interessante é a questão do prazo de validade. O prazo de renovação, a gente tem um prazo atual de 3 anos. É um prazo muito curto para o serviço público hoje, né? Você mobiliza toda uma equipe para fazer aquele deferimento do benefício e daqui a 3 anos, num prazo muito curto, tá lá o requerente novamente, nas mesmas condições, muitas vezes a deficiência é permanente. Aí você vai fazer toda a análise da documentação de novo, né? Você de certa forma, poderia estar analisando um requerimento de uma outra pessoa que está chegando pela primeira vez, né? Você está analisando renovações de pessoas que já têm a deficiência permanente e que não mudaram o seu quadro de renda até o momento. Então, a nossa proposta é levar o prazo de vencimento para 10 anos, né? Já como é um prazo adotado na Carteira Nacional de Habilitação. É um prazo que, de certa forma, facilita internamente para a gente e também traz uma certa tranquilidade para o requerente, o beneficiário, né? Ele vai, enquanto permanecer a situação dele ali no critério renda, né? Se a deficiência for permanente, nesse critério não haverá alteração, mas no critério renda, se houver alteração, né? Como é feita por autodeclaração, ele pode, nesse critério, deixar de fazer uso do benefício da carteira ou enviar uma correspondência pedindo a sua suspensão da credencial, porque ele já não está mais atendendo o critério renda. Aí aqui a gente botou uma foto exemplificativa com relação ao mapeamento do processo para a entrega do novo sistema. E está bem reduzido aqui, mas é só para eu lembrar aqui, para falar para vocês sobre esse sistema que vem com essa visão de automatização e cruzamento de bancos de dados. E por fim aqui, né, já chegando na parte final da nossa exposição aqui, eu quero falar com vocês sobre a audiência pública número 6 de 2022. Ela traz o quê? Ela trata da regulamentação da prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros e abordará praticamente todos esses aspectos que nós falamos aqui, né? Dentre outros, todos os aspectos relacionados ao transporte interestadual de passageiros. Então é um novo marco regulatório para o transporte e toda a sociedade civil pode contribuir, né, através desse link aí, participa.antt.gov.br.
Aí no participa o P é mudo e já faz a junção com a palavra ANTT. E eu destaquei aqui, né, do site da ANTT dois importantes temas que estão sendo que são tratados como avanços na questão da acessibilidade desse novo marco regulatório. A questão do sistema de avaliação de desempenho das autorizações e das transportadoras autorizadas. Então, diferentemente da resolução que trata e regula o sistema atualmente, essa proposta de novo marco regulatório, ela traz esse sistema de avaliação, né? E com esse sistema de avaliação, será possível a NTT avaliar a preservação da regularidade, da continuidade, da generalidade de acesso dos serviços à população, né? Principalmente idosos, pessoas com deficiência e dos jovens de baixa renda. Com base nos resultados alcançados nesse sistema de avaliação, as empresas com resultados positivos poderão expandir suas operações com maior agilidade, enquanto as operadoras que tiverem resultados negativos serão retiradas do sistema. Então, nesse marco regulatório, a gente tem aqui o princípio da responsividade, né, sendo colocado em prática na regulação. Então, a agência reguladora como um todo, ela vai migrando do modelo comando e controle e passando mais para um modelo de responsividade, né, onde você tem os índices, os indicadores, e aquelas empresas que possuem qualquer outorga, né, para prestar o serviço e não atendem aqueles índices mínimos, né, então elas vão sendo retiradas do mercado sem precisar necessariamente de um processo administrativo sancionador, que ele é custoso, é muito mais demorado, né? Então, e aqui é o seguinte, não atendeu o índice previsto na legislação, o índice mínimo, você não pode renovar sua autorização, está fora do mercado, não pode mais, aquele mercado vai ser ofertado para outra empresa, né? Então, e nesses critérios aqui também serão avaliados critérios de generalidade de acesso aos serviços, e dentre eles aqueles que cuidam, né, dos serviços às pessoas com deficiência. Um outro critério aqui também é o estabelecimento de uma regularidade mínima, né, que vai de encontro, né, ao encontro daquilo que eu acabei de falar, da avaliação. Então, aquele conceito de frequência mínima que está na resolução atual, ele acaba ficando de lado, que a frequência mínima só tem a ver mesmo com quantas vezes a empresa presta o serviço, né? Aquele serviço está sendo prestado, a quantidade. E aqui a regularidade não, ela vai em vários aspectos. Vai na qualidade, vai na segurança, no acesso, vai ser um leque de critérios que vão ser observados para dizer que essa empresa está atendendo a regularidade. Então, a NTT está passando a adotar esse critério da regularidade mínima de operação em todas as linhas. A partir dessa proposta aqui, tá? Então, quando esse novo marco regulatório entrar em vigor, né, após esse período aí de consulta pública, e terá realmente a aprovação pela diretoria colegiada, aí sim, aí nós teremos um outro modelo de avaliação do desempenho, né, e focaremos na regularidade mínima das operações, para assegurar à população a disponibilização permanente desses serviços regulares de transporte, bem como garante aos idosos, jovens e pessoas com deficiência, todos de baixa renda, mais opções de viagem gratuita. Então vejam que esse modelo aqui que está sendo desenhado no novo marco regulatório, eu vou mostrar para vocês em alguns artigos aqui, que ele vai trazer mais opções de viagem. Então não é o aumento do número de cadeiras no mesmo ônibus, né? Mas sim o aumento de viagens nas quais serão ofertadas a gratuidade. Tá bom? Então, eu finalizando aqui, eu vou acessar o site junto com vocês, que aí os conselheiros, de certa forma, vão ter maior familiaridade com o site. Deixa eu clicar aqui no... www. Não precisa do www, não, é só participe, o P mudo, né? Participa ANTT, participa.antt.gov.br. Queria que vocês acessassem comigo aí. Isso.
Participa NTT, tudo junto aí. .antt.gov.br. Não tem. Não. Tem dois NTT. Ah, é aglutinada. Isso, perfeito, secretário. Aí depois .antt.gov.br. Não, só um A. O meu aqui não está acessando ainda, não sei se. Então vou usar o Wi-Fi roteado aqui do meu celular, ver se eu consigo. Já está ali na tela, ó. Alguns colegas já estão conseguindo também. Esse é o site aberto para toda a sociedade participar das audiências públicas. Então, nós estamos tratando aqui da audiência pública número 6 de 2022, é a segunda aí. Ah, tá. A nossa coordenadora geral, Daniela, compartilhou no grupo para todos os coordenadores. Aí a gente vai clicar aqui, ó. Então, o período de validade dessa audiência pública aí, né? Da contribuição na audiência pública. Vai de 8 de julho até 22 de agosto. Então, nesse período, qualquer pessoa, qualquer entidade pode fazer sua contribuição escrita nesse site aqui, Participa NTT. Agora eu vou clicar aqui no 6/2022, vai levar para uma outra página. Deixa eu ver se ele... E nessa outra página tem mais explicações sobre a audiência pública, né? Mais detalhes. Está aqui a página. Então, nessa página aqui, nós vamos ter uma nota técnica de apresentação da proposta de regulamentação desse novo marco regulatório. Tem todo o entendimento técnico da NTT sobre essa proposta. Tem uma análise de impacto regulatório também, que vocês podem consultar. Tem uma minuta de resolução em PDF e uma outra minuta de resolução também, a mesma minuta, né, em Word. Então, vocês têm as duas opções. Clicando lá no site, no link anterior, o 6/2022. Clicando em cima do número da audiência. Audiência pública número 6/2022. Aí clica ali. Isso, aí clicando em cima do número 6/2022 vai trazer para esse site aqui. Então vou clicar aqui nos procedimentos aplicáveis à audiência pública. Para deixar bem explicado aqui. Cidadão que estiver ouvindo também pode, qualquer cidadão, qualquer pessoa com deficiência que estiver nos ouvindo agora vai poder participar também. Procedimentos aqui, ó. Tá abrindo ali na tela. A documentação completa relativa ao objeto da audiência pública estará disponível a partir das 14 horas do dia 24 de junho de 2022. Então já está disponível, né, nesse site aí, participa.ntt.gov.br, desde o dia 24 de junho. Formas de participação. As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas das 9 horas do dia 8 de julho até as 18 horas do dia 22 de agosto, por meio do sistema Participação Pública da NTT, que é o Participa NTT, ou pela via postal ou pessoalmente no endereço da NTT. Tá?
Durante a sessão pública, as contribuições por escrito só poderão ser enviadas pelo sistema Participa NTT. A sessão pública da audiência será realizada por meio de videoconferência no dia 4 de agosto de 2022, das 14 horas às 18. Então veja bem que a audiência pública, a sessão pública, ela será realizada no meio do prazo, né? Bem próximo ali. O prazo ainda vai estar correndo para as contribuições por escrito, que vai até o dia 22, mas no dia 4 de agosto, né, de 2022, das 14 às 18, será o dia da sessão pública dessa audiência, que vai ser realizada por meio de videoconferência. Audiência pública dia 4 de agosto. Isso mesmo. E será realizada por meio de videoconferência, né, com a ferramenta do Microsoft Teams. Será transmitida também por essa plataforma e pelo canal ANTT no YouTube. O endereço eletrônico da videoconferência será divulgado às 14 horas do dia 3 de agosto, no sítio eletrônico da ANTT e também no site participa.ntt.ntt.gov.br. O direito à manifestação oral durante a sessão pública da referida audiência pública estará condicionado ao credenciamento prévio do interessado até às 14 horas do dia 3 de agosto de 2022. Ou seja, um dia antes, até às 14 horas, tem que fazer o credenciamento prévio, né, para ter essa manifestação oral. Então pode ser que os conselheiros deliberem por fazer alguma manifestação oral lá, né, o próprio CONAD, ou as instituições, de forma independente, né, que os membros que compõem o CONAD, também queiram fazer manifestações orais. Então tem até esse prazo aí, que é 14 horas do dia 3 de agosto, para fazer a manifestação oral. Manifestação escrita vai até 22 de agosto. Tá? Então, aqui, em relação à programação da audiência pública, eu creio que já está bem explicado. Eu queria só fazer um simples comparativo aqui, já para encerrar a minha fala, com relação à minuta de resolução, a minuta atual, estou baixando ela aqui, ó, em PDF, e a resolução atual, que é a 470. Estou aqui no site da NTT, antleges.ntt.gov.br, e pesquisei 4770. Aí tem ela aqui embaixo, ó, mais aqui. Resolução 4770 de 25 de junho de 2015. Então vocês vão fazer um comparativo entre o que foi estabelecido na resolução de 2015 com a proposta atual. E a gente vai ver algumas questões de acessibilidade aqui também. Então, buscando aqui nessa resolução 4770, eu vou fazer um Ctrl F aqui, ó, só para buscar a palavra. Deixa eu ver se o sistema aqui não vai me deixar na mão. Agora. Gratuidades. Só tem uma única ocorrência da palavra gratuidade na resolução 4770 e está lá no artigo 55. O que é que diz o artigo 55? A autorizatária deverá oferecer na frequência mínima estabelecida pela NTT as gratuidades e os benefícios tarifários aos usuários, independentemente da categoria do ônibus utilizado. Então veja que na resolução atual já existe uma previsão, né, para que seja ofertado dentro da frequência mínima as gratuidades. Então vamos pesquisar agora na resolução, na proposta de resolução atual, a palavra gratuidade. Só que já apareceram 46 ocorrências. Então a NTT, aqui a gente fazendo um comparativo só mesmo em termos amostrais aqui, né, a gente vê que já houve uma preocupação maior do quadro técnico da NTT em trabalhar a questão das gratuidades. Dentro dessas gratuidades estão a questão do idoso, da pessoa com deficiência e do ID jovem. Né? Então, assim, eu não vou falar todos os artigos aqui, mas vocês podem ler com calma, né, em casa em relação à gratuidade. Eu queria pegar só o artigo 25, que eu acho que ele é o mais emblemático aqui em relação à mudança do modelo.
na verdade, artigo 28 da proposta, diz assim: são condições indispensáveis ao cumprimento do termo de autorização. Inciso 3. Atender a todas as sessões cadastradas e conceder as gratuidades e descontos previstos em lei nas linhas, mediante oferta de viagem do serviço convencional em pelo menos 10% do total de partidas mensais de cada linha, em cada sentido, respeitada a regularidade mínima disposta no inciso 2. Então, lá no inciso 2, trata mais ou menos daquele conceito de frequência mínima que tinha lá atrás, que tem hoje na 4770, e a gente está migrando para o conceito de regularidade mínima. Mas esse inciso 3, ele traz aí essa questão dos 10%, né, do total de linhas. Então, hoje a empresa só é obrigada a prestar a gratuidade na frequência mínima, dentro da frequência mínima. E a frequência mínima, ela, na maioria dos casos, ela é apenas uma viagem por semana, né, no mercado. E aqui não. A empresa vai ser obrigada a oferecer a gratuidade, de acordo com essa nova proposta, em 10% do total de partidas mensais de cada linha. Então, se ela ofertar a frequência mínima de uma viagem por semana, mas em outros serviços, né, oferta muitas outras viagens, muitas outras partidas, então, mesmo essas outras partidas estando além da frequência mínima, ela também vai ter que oferecer a gratuidade. Então, era basicamente isso que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Agradeço muito pela oportunidade e fica aqui o comparativo entre as duas resoluções, a atual e a proposta do novo marco regulatório, e o prazo está aberto aí para todos a partir do dia 8, né, as contribuições escritas, e qualquer um pode se inscrever, né, para fazer a contribuição oral também, a manifestação oral. Muito obrigado, secretário. Obrigado, conselho. Obrigado, doutor Newton. Bastante robusta, né, a apresentação. Eu vou abrir os conselheiros. Eu só peço para que tenham cuidado com o tempo, porque alguns conselheiros vão ter que se ausentar por questões de voo daqui a pouco, e a gente ainda queria que todos tivessem a oportunidade de ouvir o INSS. Então, se puderem não se estender muito nas considerações, isso ajudaria a gente a avançar no tema, sem prejuízo de que a gente possa aprovar também aqui na próxima reunião do CONAD, que a NTT venha para a gente, aí já com as nossas contribuições para a participação e trazer o tema novamente a debate. Acho que não se esgota hoje. César, por favor. César, Retina Brasil. Eu queria solicitar essas duas resoluções que o conselheiro citou no final, compartilhar também lá no grupo do WhatsApp para facilitar para a gente, por favor. Parabenizar pela explanação. E queria pedir ao conselho, se possível, me indicar como representante nessa audiência pública, representando o conselho. Se possível, se for consenso. Eu até conversei sobre isso com o nosso presidente, Cláudio Panoeiro, que eu venho do movimento Passe Livre, do qual faz parte também o NCB e outras instituições, que desde final de 2017 a gente vem negociando com o governo, né? E aí transpassamos vários governos. Então é um assunto assim que eu tenho muito interesse de participar, e fiquei muito feliz de ver que várias das coisas que a gente vinha pedindo nesses diálogos com a NTT estão sendo contempladas nessa proposta aqui. Só isso. Obrigado. Eu, antes de abrir a palavra ao Dr. Joelson, eu queria submeter aos conselheiros, então, a questão da participação do CONAD. A gente fizéssemos nosso cadastramento para participar da audiência, primeiro ponto. E o segundo ponto, se nós indicaríamos, então, o conselheiro César como nosso representante. Alguém tem algo a se opor em relação a isso? Não, então fica dele. Quer também, né? Hã?
Não, sim. Então ficamos assim, o CONAD vai fazer o cadastramento, constar em ata, pedindo a participação na audiência com fala, e o conselheiro César fica como representante no CONAD nessa audiência. Doutor Joelson, por favor. Presidente, até pelo adiantado da hora, Joelson AB, eu me sinto extremamente contemplado. Essa era a proposta que a OAB também faria, para que o CONAD solicitasse formalmente a sua participação na audiência pública. Quero concluir só dizendo da felicidade que é ter Newton aqui como conselheiro, pela maneira robusta, potente, com detalhes como apresentou essa questão. Com certeza vai disponibilizar todas essas informações para o Conselho. Com certeza a Secretaria vai disponibilizar isso no grupo em formato acessível para todos, para que as respectivas comissões possam ler com mais calma depois, identificar o que ainda precisa de manifestação do CONAD em relação a isso, até para subsidiar o César, que muito bem nos representará nessa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde. Só uma dúvida, Newton. Eu quis parabenizar pela apresentação, mas existe uma questão de acessibilidade que vem desde 99 se arrastando em relação aos ônibus interestaduais. Eu gostaria de só tirar a dúvida se existe, o último prazo, se eu não me engano, era em 2018 ainda, para que todos os ônibus tivessem uma série de dispositivos contemplados para transporte interestadual. Existe essa previsão? O prazo já passou? Como que a NTT ela vem se manifestando quanto a isso? Quanto a essa prorrogação do prazo, se existe ou não essa prorrogação do prazo, eu não tenho conhecimento. Mas vou responder aos conselheiros no grupo lá, vou levar essa questão lá. Então, de hoje para amanhã eu já terei essa resposta e vou disponibilizar para vocês. Mas eu sei que hoje, todos os veículos que são cadastrados para compor a frota da empresa que possui a autorização, todos os veículos já devem ter as condições de acessibilidade previstas lá nas normas da ABNT. Então, tem uma equipe que confere as condições, seja no CLRV do veículo, onde consta lá as condições, classificações, ou em alguma documentação complementar, eles conferem isso, e só é contemplado na frota aqueles veículos que atendem essas condições. Mas eu vou ver o prazo para você no momento posterior. Um abraço. Mais alguém? Desce. Décio Santiago, FCD Brasil. Primeiro, parabenizar o conselheiro, que ele estava um pouco nervoso. Se tivesse calmo, né? Mas parabéns pela apresentação. E dizer o seguinte, que nós, como César, nós também acompanhamos passo a passo. Esse é um gargalo do movimento da pessoa com deficiência. Nós temos muita reclamação, entendeu? A questão do embarque, a questão da solicitação do bilhete. Tem rodoviária que só distribui um dia na semana, certo? E isso aí é uma coisa. Eu vou para o Rio, aí eu só posso voltar na outra semana, porque o bilhete só é distribuído naquela outra semana. Ou seja, eu acredito que o empenho do secretário, junto com nessa audiência, a gente precisa entender um pouco mais de perto. Por exemplo, na questão, quando você fala a questão de acessibilidade nos ônibus, eu percorri agora de Natal a São Paulo a Natal, e ônibus. A gente fica observando nos locais onde falta rampa, onde os banheiros não estão acessíveis, onde as rodoviárias são terceirizadas, né? Isso aí é um grande avanço. Mas também o que mais me incomoda, secretário, desde a minha infância, é quando eu percebo um ônibus que tem o símbolo
da cadeira de roda, onde não tem o elevador, ou ele não é acessível, ou para a gente subir, a gente tem que subir nas costas de alguém, né? Então, mas mas só fala, é muito importante a questão do acompanhante. Então, como é que eu vou dar o acompanhante a Ednilson? Então, eu só posso andar com Ednilson, entendeu? Aí não dá certo, eu preciso andar com outras pessoas. Mas, mas entendeu? Então a gente precisa ver isso, mas você já colocou essa ponta, e aí a gente está aqui, o Conrado está aqui, eu acho que a sua explanação hoje foi a mais objetiva que eu vi até hoje, entendeu? É bem aberta, e a FCD está pronta para, junto com o Conrado, fortalecer essa política. Obrigado, secretário. Mais alguém? Não. Doutor Nilton, nós agradecemos imensamente, como diz o doutor Joelson, bastante robusta, com muita informação. É importante que o CONAD tenha acesso a todos esses documentos para se debruçar. É precipitado o CONAD, nesse momento, dar uma manifestação definitiva sobre a questão, porque a gente precisa estudar o tema. Então, logo chegue para nós, vamos distribuir nas comissões para que todos possam olhar e dar suas contribuições. Mas, de todo modo, a gente agradece muito essa disposição de mudar os marcos normativos, pelo que a gente vê numa primeira leitura, algumas questões, como o César colocou, foram contempladas. E saiba que nós traremos o tema à discussão em outras oportunidades, sempre com o propósito de aperfeiçoar e melhorar. Passo agora Presidente, por me favor, permite. doutor Joelson. Eu vou levar essa observação durante a nossa próxima reunião da presidência ampliada, mas já vou antecipar aqui para as conselheiras, os conselheiros. No meu entendimento, a cada rica apresentação dessa que temos tido, desde a reunião passada, é de fundamental importância a Secretaria disponibilizar isso no grupo, e acho que tem disponibilizado, em formato acessível, enviar também no e-mail, porque me parece que cada comissão tem a responsabilidade, depois, analisar todas essas exposições, a documentação que foi disponibilizada, e cada comissão chamar para si a responsabilidade de dispensar o tratamento devido a essas exposições, informações e documentos. Porque senão, não teria razão de ser contarmos sempre com esses importantes expositores, temas tão atuais, tão importantes para o nosso trabalho, se não tivermos esse tipo de diligência. As próprias comissões, cada uma tentar identificar no que ainda precisa de informações, de manifestação, de políticas, enfim, de encaminhamentos para que a gente possa ter resultados concretos de cada uma dessas ricas exposições. Ótimo, ótimo.